Meus amigos da TV Maranguape, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui fazendo mais um programa Empresas e Negócios e com aquele detalhe que só você conhece. Aqui você pergunta, o médico responde. E hoje nós estamos a trazer uma das grandes odontólogas de Pernambuco, fazendo com que o programa Empresas e Negócios sirva para você, para a sua família, para todos aqueles que o conhecem e não deixem de assistir aqui pela TV Maranguape os próximos programas Empresas e Negócios. Eu trago a doutora Fabiana falando a respeito de odontologia e abrindo já também a oportunidade de você, ao ver este programa, caso você queira se comunicar conosco, o telefone se encontra aqui embaixo e você pode, sem dúvida nenhuma, utilizá-lo para fazer uma pergunta que nós repassaremos à doutora Fabiana. Doutora Fabiana, se fala muito a respeito do dente de leite. Qual é a mãe que não tem a satisfação de ver sua criança já com o primeiro dentinho? Mas o dente de leite também tem uma história, tem uma informação que se toda mãe, se todo pai souber, vai entender da importância do dente de leite um pouco além de ter apenas o filho com um dente que quando amolece vai embora e ele desaparece. Porém, se fala muito a respeito da célula tronco que se encontra no dente de leite e que deveria ser guardado para que no futuro dessa criança, caso venha ter alguma anomalia, algum problema que necessite de uma célula tronco, o fornecimento vai estar também contido nesse dente de leite. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Prazer enorme ter a senhora aqui. Obrigada pela oportunidade, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Na verdade, a proposta aqui, Brian, é que nós desmistifiquemos um pouco a saúde. A gente vai conversar sobre coisas do cotidiano, né, que as pessoas discutem, conversam, mas não têm certeza se de fato são coisas reais ou não. Essa questão da célula tronco é uma coisa inteligente e interessante se perguntar, porque nas comunidades as mães acreditam que utilizando o dentinho que elas tiram do filho, elas podem guardar aquele dente e futuramente utilizá-lo caso haja alguma necessidade ou alguma indicação médica ou de saúde. Enfim, o que a gente precisa ressaltar é que não adianta guardar o dente de leite na sua casa, na sua residência, com essa finalidade. O dente, ele precisa ser tratado e guardado por empresas, né, que fazem colocam esse dente em situações diferenciadas para que, de fato, essas células que existem dentro do dente decíduo, que é o dente de leite, elas possam permanecer em condições de uso caso haja essa necessidade futura. Então, a gente precisa deixar claro que o dente de leite, ele tem, de fato, essas células indiferenciadas, né, que a gente poderia usar em alguns tratamentos de saúde, e isso ainda é algo que está em estudo, está em análise, mas não aquele dentinho que a gente tira na nossa casa e guarda como recordação. Ele precisa ser guardado em empresas especializadas para que a gente possa, sim, garantir que aquela célula tenha condição de uso. Então não adianta a gente guardar em casa, no armário ou num potinho e achar que aquele dente ele vai, de fato, ser usado no futuro. Doutora, a senhora também é diretora da Clínica Vitale em Maranguape 1, também Paulista, Pernambuco, e é uma clínica dessas que a população pode crer de ter aqui as melhores instalações, os melhores equipamentos e os melhores profissionais. Doutora Fabiana Bernard, sabe, para dizer o nome completo. Doutora, me diga uma coisa, o dente incluso, que tipo de problema tem essa pessoa que tem um dente no céu da boca, que não tem dentro da arcada dentária, e que providências ela pode tomar e em que momento ela tomar a providência de ter que extrair ou ter que manter um dente incluso? Existe um dente muito comum que a gente conhece, né, que a gente chama de siso, o terceiro molar, que é o dente que nasce normalmente entre os 18 e 20 e poucos anos, que
que é um dente que nasce lá atrás e muitas vezes ele não tem espaço para nascer, ou ele está numa posição incorreta, ou ele não sai e muitas vezes ele causa muita dor. Então esse dente normalmente é um dente que a gente precisa encaminhar para realizar uma cirurgia e retirar esse elemento. Existem outros elementos que podem estar inclusos. A gente tem alguns casos de paciente que tem um canino, né, o que é o dente que a gente chama de presa, e esse canino ele nasce no céu da boca ou ele não nasce. Tudo vai depender da avaliação e conduta do dentista com o paciente e se o paciente de fato está sentindo algum sintoma. O dente incluso, principalmente o terceiro molar, quando ele não sai de forma correta ou quando ele simplesmente não sai, que a gente tem o incluso e o semi-incluso, ele vai gerar dano ao paciente. Ou o paciente vai ter dor, incômodo, pode desenvolver infecção no local, ou esse paciente ele pode ter um prejuízo no dente da frente, que é o segundo molar. Então muitas vezes o dente ele tá numa posição incorreta e ele sai e empurra o dente da frente, e aí o paciente, existem casos do paciente perder inclusive o dente da frente, que é o segundo molar, além do terceiro molar. Então assim, o que é que a gente fala, né? E a gente sempre ressalta. Teve uma dúvida, sentiu um incômodo, vem para consulta profissional. A Clínica Vitale, ela tem esse espaço diferenciado. É importante que a gente diga que a gente não está aqui só para um atendimento voltado para uma clínica centralizada, é um atendimento integral. Então o paciente ele tem aqui diversas opções de atendimento médico, odontológico, nutricional. E vindo para cá, esse paciente ele vai conseguir de fato um acompanhamento. Então, sentir um incômodo, vem, né? A gente pede um exame de imagem, faz essa avaliação e avalia também com o paciente, né? Que tipo de cirurgia esse paciente vai precisar fazer, se vai precisar fazer, quais os danos ele pode ter e, inclusive, se é uma cirurgia complexa, se é uma cirurgia um pouco mais simples, e a gente vai, de fato, discutindo o tratamento com o paciente e fazendo uma conduta conjunta, né? Que não fique uma conduta vertical do dentista simplesmente impondo ao paciente a proposta de tratamento e o paciente não participando. Doutora, deixa eu voltar agora um pouquinho. Na fase do dente de leite, por exemplo, tem menos dente de leite na boca do que depois, quando já começa na fase adulta e a arcada dentária se enche também. Dente de leite são 20 e poucos dentes e na arcada dentária 36 se não tiver inferior e superior. Fala para mim a respeito dessa diferença entre a quantidade de dentes de leite e depois disso, já na nossa fase, também nós estamos aqui com a boca de 36 dentes. Isso, nós temos 20 dentes de leite. É importante a gente destacar, né, que os premolares do adulto, eles não existem nas crianças. E há uma coisa muito interessante aí, Brian, que precisa ser ressaltada, que existe um dente permanente que nasce muito cedo na criança, que é o primeiro molar permanente. Ele nasce lá atrás, então a mãezinha muitas vezes acredita que aquele dente ainda é de leite. E ele é um dente que nos estudos ele é o primeiro dente a ficar cariado, porque as mães têm a ideia de que ele é um dente de leite. E acaba que é um dente muito importante para a nossa dimensão vertical, para a nossa oclusão. E é um dente que a gente acaba muitas vezes precisando extrair do adulto porque não houve esse cuidado na infância. Então existe um número diferenciado realmente de dentes decíduos e dentes permanentes. É importante que a mãe conheça a boca do seu filho, né? Quando começam a sair os dentinhos de leite, começam esses dentinhos primeiros, os anteriores, a mãe já vai fazendo esse acompanhamento, já precisa estar fazendo a escovação. E quando ele completa esses 20 dentes, posteriormente, a gente começa a ter o nascimento de alguns dentes lá atrás e a queda dos dentes anteriores primeiro. Deixa então complementar, a senhora está fazendo na escovação, por exemplo. Os dentifrícios são de verdade tudo aquilo que eles falam, mas existem, por exemplo, gengivas sensitivas que têm problema de calor, que têm problema de calor quente e o frio também. Me diga uma coisa, tudo que promete as nossas pastas de dente são de verdade aquelas que a gente deve usar? Então, a gente vem na odontologia quebrando muito, né, esse paradigma, essa discussão de que a odontologia é uma coisa cara na prevenção, né? A prevenção é uma coisa que a gente precisa trabalhar na nossa casa, com nossos filhos, com nosso pai, com a nossa mãe, com todo mundo. E a odontologia de hoje, ela trabalha muito essa questão preventiva e os adultos jovens hoje já não tiram os dentes como a gente tirava no passado, porque a gente já faz uso do flúor e outros artifícios, né, preventivos. A pasta de dente, Brian, o importante da pasta de dente é o teor de flúor.
E, na verdade, toda pasta de dente ela vai ter um teor de flúor que garanta a proteção do paciente. Então, essas pastas muito caras ou pastas diferenciadas... Quando está falando garanta, significa garanta contra a cárie. Garanta a proteção contra a cárie. E o açúcar é um agente de cárie. Isso. O açúcar, né, que a gente ingere na alimentação, ele fica na superfície do dente, né, e ele estimula a bactéria a liberar um ácido que corrói o dente. Então, na verdade, não é que a bactéria come o dente como a gente brinca com criança, né? O bichinho da cárie vai comer seu dente. Na verdade, a bactéria, a cárie, né, que a gente chama que é a bactéria, ela consome o carboidrato e a partir disso o ácido liberado desse movimento, né, ele corrói o dente. E aí, quanto mais há um buraquinho no dente, né, mais fácil do alimento ficar contido naquele espaço e mais fácil da cárie, de fato, crescer, né, do orifício crescer. Agora, doutora, eu vou ter que atrapalhar a senhora para aproveitar e extrair o máximo. Veja bem, falando a respeito de profilaxia, por exemplo, também, pessoas que fazem clareamento do dente. O clareamento do dente também ocorre um outro assunto posterior, o dente ficar sensitivo. E aí vem uma pasta de dente que diz, olha, reduz a sensibilidade. E depois disso ainda, vem aqueles enxaguantes, eu não sei exatamente o nome correto. O que é que a senhora diz e recomenda ao telespectador da TV Maranguape? Então, para a gente colocar as coisas assim, a pasta de dente, Brian, ela tem a função, né, de ajudar na escovação, ela tem o sabor, ela tem todo esse contexto, né, tanto que quando a gente escova o dente a gente tem um frescor. E tem o flúor, que é importante na prevenção da cárie. Enquanto a gente tem flúor na cavidade bucal, a gente tem uma mudança no ambiente bucal e isso previne o processo de lesão cariosa. O importante a gente destacar que quando o paciente ele tem sensibilidade, né, há como se fossem microporos, é mais ou menos assim que a gente consegue explicar, que fazem com que o paciente tenha essa sensibilidade. Então, existem pastas que atuam no elemento, protegendo um pouco. Essas pastas, sim, ela tem uma ação diferenciada na proteção para prevenção da sensibilidade. Mas não há necessidade de se usar uma pasta específica, isso é em alguns casos. O enxaguante bucal, ele na verdade hoje ele é usado ou ele é prescrito ou indicado pelo dentista para pacientes que têm condições diferenciadas. Por exemplo, um paciente que usa um aparelho, um paciente que tem uma dificuldade de higienização, um paciente que convencionalmente ele consegue fazer a escovação em casa com escova e com a pasta, ele não precisaria usar um enxaguante. Então isso é uma coisa que a gente também vem discutindo muito, porque tem gente que faz o uso do enxaguante cotidianamente e não há essa necessidade. O que na verdade hoje é provado de fato é que o grande agente que faz com que a gente previna a cárie e a doença periodontal e outras coisas é a escovação, é um movimento físico. Outra coisa importante de destacar, faz o clareamento ele deixa o dente um pouco mais sensível, ele remove as manchas. E aí a pasta de sensibilidade ela ajuda, mas esse clareamento ele tem essa ação temporária, muito curtinha, né? Então não há necessidade de você usar uma pasta. Depois do clareamento, o dente regenera o esmalte? Não, o clareamento ele não destrói o esmalte, o clareamento ele remove o pigmento. Então aquela ideia que a gente tem, né, muitas vezes de que o clareamento desgasta o dente ou destrói o dente, não. O clareamento ele remove o pigmento. Muitas vezes ele agride quando o paciente faz um clareamento de forma desorganizada, sem uma indicação e sem um acompanhamento, porque ele tem uma substância que de fato é uma substância que pode agredir o dente, mas com uso indevido, não com o uso convencional que a gente tem. Eu vou tentar explorar a senhora da melhor maneira. Agora, doutora, me diga uma coisa. Você que está nos assistindo pela TV Maranguape, este é o programa Empresas e Negócios, aqui da TV Maranguape e dentro do programa Você Pergunta, o Médico Responde. Preste atenção agora. Doutora, pessoas sensíveis podem tomar qualquer tipo de anestésico para obturar ou para remover um dente? Então, existem no anestésico algumas
outras substâncias que não são só os anestésicos, né? Então a gente precisa, por exemplo, ter alguns cuidados, tá? É muito difícil o paciente ter um choque anafilático, né, que é uma reação alérgica aos anestésicos que a gente usa no consultório. Isso precisa ficar claro. Esse número de pacientes que tem essa reação é muito pequeno, mas todo mundo tem esse medo, né? A gente precisa ficar atento aos pacientes hipertensos e a outras condições, principalmente condições cardiovasculares, porque os anestésicos, eles têm vasoconstrictores e eles têm algumas substâncias que são colocadas junto com a solução. Então, assim, vai fazer uma cirurgia, vai fazer algum procedimento que necessite do uso anestésico, a gente tem outras alternativas. A gente pode utilizar de outras alternativas. Agora, claro, um paciente diabético descompensado, um paciente hipertenso grave, ele não pode executar determinados procedimentos com anestesia local, porque ele precisa estar num espaço que faça essa proteção ao paciente. Então, a gente tem alguns critérios que a gente leva em consideração no uso do anestésico. Bom, olha, você fique à vontade, você pode ligar e tenha certeza que a sua ligação será anotada, transmitida para a doutora Fabiana Bernard, e nós estaremos assim muito felizes em poder atender aos nossos telespectadores. Agora, doutora, só para concluir um bate-papo inicial, o que é que a senhora recomenda aos jovens, fundamentalmente aos velhinhos, assim como eu, entendeu? O que a profilaxia pode aproveitar? Por que é importante o sorriso? O que é que o sorriso traz psicologicamente para aquela pessoa? Porque dizem que é melhor sorrir do que chorar. Bom, esse assunto é bem longo, né? Mas a gente tenta de alguma forma passar para as pessoas da maneira mais simples possível para que isso seja acessível. Sorriso é porta de entrada, né? Já existem vários estudos que provam, inclusive, que as pessoas que têm um sorriso bonito ou que têm uma estética, elas têm mais chances na vida, né? Então, assim, a gente sabe que para conseguir um emprego, para ter sociabilidade, a gente precisa, de fato, ter alguns critérios. O sorriso é parte da nossa apresentação. Então, cuidar do sorriso é cuidar, inclusive, da nossa vida profissional. Então, é importante que a gente destaque isso. A gente tem alguma cultura que está mudando hoje, né? Hoje o paciente só ia ao consultório quando ele sentia dor e com muito medo, né? Hoje o paciente vai ao consultório fazer tratamento estético. O paciente vai ao consultório fazendo tratamento estético, ele vai a um consultório buscando fazer uma limpeza, um flúor. Então, assim, é uma geração já que vem trabalhando a odontologia. A odontologia hoje também é mais acessível. A odontologia era uma coisa extremamente cara e fora dos padrões que a grande maioria da população conseguia ter acesso. Então, assim, é importante que a gente diga que o tratamento odontológico, ele pode ser feito, sim. Hoje ele é um tratamento que a gente tem muito mais condição de resolver o problema dos pacientes com menos dor, mas a prevenção, ela é sempre o melhor caminho. Porque... Só para concluir, doutora, porque eu estou vendo aqui que o tempo já está aqui se exaurindo. Agora, implantes e os dentes que faltam em você. Dentro da Clínica Vitale, você tem condição de regenerar o seu sorriso, a sua simpatia e fazer com que a vida lhe sorria também, porque quando você sorri para alguém, normalmente se recebe um sorriso de volta. Agora, vamos lá, implante de dente, os pinos, recolocação de dentes, como é que isso acontece e dentro da Policlínica Vitale, aqui em Maranguape 1 Paulista, Pernambuco, como é que isso acontece a preço popular? Isso, é importante que a gente destaque que a proposta da clínica é que isso seja acessível à população do ponto de vista financeiro, ou seja, o preço ele é mais acessível. Hoje em dia a gente tem diversas oportunidades, né? As próteses, as facetas, que são coisas estéticas, a gente tem a harmonização facial hoje, que é uma coisa muito procurada, o botox e outros procedimentos que o dentista também faz e a gente pode fazer aqui na clínica. A gente tem os implantes e as próteses fixas sobre o implante. Doutora, me diga uma coisa, eu tenho aqui, olha, uma porção de coisa. Botox se resolve também para uma pessoa da minha idade? Então, o botox ele pode ser aplicado em qualquer idade. Existem coisas que a gente faz... Vou ficar novinho em folha. Olha. Existem tipos de ruga que a gente pode trabalhar com botox, existem tipos de ruga que a gente não pode trabalhar com botox porque elas já são rugas estáticas, elas não são rugas de movimento. Então, quanto mais tarde você leva para fazer um procedimento estético, mais difícil é a gente manter a harmonização do rosto, em alguns aspectos. E o implante de dente?
O implante ele vem hoje como uma ferramenta acessível à população, é um procedimento hoje super tranquilo de se fazer, na grande maioria dos casos. É algo rápido, né? Mas tem critérios, tem prudência. Então, assim, a gente tem condição hoje de fazer, inclusive a prótese, que é muito difícil, às vezes, de adaptar, uma prótese inferior de um paciente que perdeu dentes há muitos anos. A gente bota alguns pinos de implante e coloca a prótese sob implante. Então, existem diversos artifícios hoje, né? Para você recuperar o seu sorriso, para você manter um sorriso saudável, recuperar o seu periodonto, que é a gengiva, recessão, enfim, você ter um sorriso saudável, harmônico, sem exagero, harmônico, e tem estética também, né? Hoje as pessoas procuram muito as clínicas odontológicas para aumentar o tamanho dos dentes, para deixar os dentes mais claros, para deixar os dentes maiores, para deixar os dentes iguais. Então existe uma série de procedimentos, inclusive procedimentos que são imediatos no consultório odontológico. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos também convocar você, que é odontólogo, para que nos visite, para que nos conheça, para que nós consigamos apertar as mãos de todos os profissionais que trabalham com odontologia e dizer, olha, o mais importante é que a informação chegue também para todos e fazer mais um amigo é, de maneira geral, o nosso objetivo dentro do programa Você Pergunta, o Médico Responde, Policlínica Vitale, a holding do Portal da Solidariedade e contar aqui com a excelência de uma das melhores odontólogas de Pernambuco e talvez do Brasil. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, dizer que a gente está à disposição para tirar as dúvidas, que venham conhecer a clínica, venham conhecer a nossa estrutura, venham bater um papo, a gente pode inclusive fazer orientações diferenciadas, claro, né? Estamos de portas abertas e também para tirar qualquer tipo de dúvida relacionada à odontologia dentro das minhas especialidades e meu conhecimento.